Paz e graça! Bem-vindo ao programa Igreja em Pauta, um programa que visa a vida à luz da Bíblia. E o nosso assunto de hoje será política na visão bíblica. Nada melhor, o nosso convidado da noite, que ele, que é natural de Cafezal do Sul, a sua formação acadêmica, bacharel em Educação Física e Gestão Pública. Hoje, pastor, trabalha também na Igreja Comunidade Cristã, atua como tesoureiro e é prefeito da cidade de Cafezal do Sul. Eu falo dele, do nosso querido irmão Mário Júnior Caso da Silva, conhecido queridamente como Juninho. Fique ligado, o programa Igreja em Pauta está apenas começando. Pastor Juninho, que alegria imensa estar aqui conosco, né? Sabemos que para nós é uma honra receber uma pessoa como pastor, um prefeito, né? Primeira vez no nosso programa Igreja em Pauta. Sentimos muito honrados por o senhor ter aceitado o nosso convite. Pastor Daniel, a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor a todos os telespectadores. É uma grande honra para mim também estar presente aqui. Estou muito feliz de estar aqui, podendo passar um pouco do que nós estamos vivendo na nossa cidade, né, na política e em relação à igreja também. Amém. Que bom, pastor. E obrigado Sim. pelo convite. Amém. Para nós é uma alegria, sim, uma satisfação, que com certeza muitos, a partir que assistir esse programa, vão assim, ser esclarecidos, né? Até a forma de pensar, quem sabe Amém. Deus vai abençoar, vai abrir a mente de muitos, né? Glória a Deus. E uma das coisas, pastor, que eu posso dizer é que esse programa tem sido um canal de bênção para a vida da igreja, principalmente a nossa igreja presbiteriana renovada, né? Onde através depois dessa pandemia, né? Essa situação que aconteceu no nosso país, no mundo, nós assim temos tido algumas ideias, e uma delas foi o nascimento desse programa, né? Esta igreja é uma igreja que ela visa muito o estudo bíblico, né? Então a gente sentiu essa necessidade de termos um programa que traz orientação, que traz aconselhamento, né? Então esse programa nasceu com esse viés, com esse propósito. Amém. E o tema, né, é um tema assim, bem sugestivo, bem oportuno para esse momento, principalmente quando se trata da igreja, né, e política, né? Hoje a gente vê que a igreja está bem dependente dos órgãos públicos, né, para estar funcionando, né? Agora já estamos funcionando com medidas restritivas, né? Então, assim, qual é a importância desse papel político, né, no olhar bíblico, né, olhando as lentes, colocando as lentes bíblicas? Eu acredito que nada melhor como o senhor, sendo pastor e prefeito, né, que é uma experiência ímpar, né, de estarmos respondendo algumas questões. Amém, pastor? Amém, pastor. E são poucas perguntas, né? Você que está nos assistindo, continue compartilhando esse programa, nos dando, compartilhando a página, curtindo. Nós temos também no canal do YouTube. E são poucos minutos que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Vamos lá, pastor? Vamos lá. Pastor, assim, primeiramente, perguntar o que é política, né? Assim, na sua visão como político, qual é o seu conceito assim, de política, pastor? Então, pastor, o conceito técnico de política, né, é um sistema organizacional que administra municípios, estados e nações, né, um ato de governar. Assim, eu vejo a política onde que as pessoas, a população escolhe essa pessoa e que tem um propósito nisso. Para quê? Para trazer um bem-estar social para a população, tentar resolver as situações que dizem respeito a toda uma comunidade. Amém, que benção. Então, assim, eu posso dizer que todo cidadão, ele é político, porque ele depende desses órgãos, né, administrativos,
para poder solucionar alguma questão, né, da sua vida. Então está inserido nisso aí. Está inserido nisso. E como é uma organização, a gente começa a fazer política até dentro de casa, né? Na organização com a nossa família, nas nossas contas, né? Nos afazeres do dia a dia, nas escolas, com as crianças, enfim, né, pastor? E se a gente olhar também, pastor, pelo viés histórico, né? A política é uma coisa muito antiga, muito, assim, muito antes de Cristo. A gente vê pela história bíblica a política presente, né? A gente vê no caminhar tanto do manifestação de Deus no mundo, como o homem em si. A política está presente em tudo. É algo assim que não tem como desassociarmos, né? Verdade. Não tem como. Mas amém, pastor. Amém. Que bom. Essa é a primeira pergunta aí. Eu acredito que deu para dar uma clareada aí nos nossos queridos irmãos. Agora, pastor, assim, acredito que o senhor vai me responder também, né? Porque o senhor é pastor. O que a Bíblia diz sobre a política, pastor? A Bíblia nos diz muita coisa, né, pastor? Eu não vou nem te chamar muito de prefeito, Tranquilo. porque pastor. A nossa ênfase aqui é mais pastoral, né? Claro. Mas pode chamar de Juninho também. Juninho, fique na liberdade. até peço perdão, né? Que eu falei o isso? sobrenome errado, né? Lá na prefeitura as pessoas veem os funcionários, a nossa equipe, funcionários não, Sim. parceiro, equipe de trabalho. Certo. Eles falam prefeito, Juninho, senhor, né? Olha, né? Às vezes sou até mais novo que certos parceiros de trabalho. E eu falo, não, chame de Juninho, né? Isso a gente fica na liberdade com isso. E assim, a Bíblia ela nos fala muita coisa, né, pastor? Eu vejo que desde o início, quando Deus criou o homem, Adão ali que deu a Adão para escolher os nomes dos animais, isso já foi um termo uma função para se organizar naquele momento. Então, a Bíblia fala também em Romanos, capítulo 13, que sujeitai-vos às autoridades, porque foram constituídas por Deus. Toda e qualquer autoridade foi constituída por Deus. Interessante eu citar o apóstolo Paulo, que ele também faz menção de que essas autoridades estão sujeitas à lei de Cristo, né? Sujeitas à lei de Deus. É Deus que coloca, é Deus que tira. Na verdade, quem governa é Deus, né, pastor? Deus. É isso mesmo. Mas assim, eu vejo que a Bíblia, tanto como o Velho Testamento, como o Novo, tem ali consistência nessa defesa da fé relacionado com o viés político. Porque a gente vê ali homens, né, como exemplo aí, José, está bem lá no passado, que se tornou um representante de Deus no meio político ali de um governo, né, de um império. Temos outros homens, Moisés, né, e outros homens que foram, Daniel, envolvidos na política, né. O próprio Cristo também, sobre uma forma respeitosa e honrosa às autoridades, quando ele estava sendo interrogado por Pôncio Pilatos, né. Então a gente vê que a Bíblia ela dá consistência nessa defesa da política, do envolvimento desse aspecto, que eu posso dizer, religioso, porque a igreja, querendo ou não, ela está envolvida, a religião ela é o órgão institucional que representa, né, o cristianismo, relacionado com a política, porque a política em si, ela usa de meios públicos para poder estabelecer o bem comum da sociedade. Isso é importante. E na sua visão, pastor, sim, um cristão, né? Vamos puxar um pouco agora mais para próximo. Na sua visão, como cristão, acredito que o senhor já respondeu, porque o senhor é um cristão. Ele deve envolver com política. O senhor já é a resposta. Sim. Mas por que ele deve envolver com política? Olha, tem um provérbio, pastor, que fala, né? Quando o justo governa, o povo se alegra. E eu tiro um exemplo lá de Cafezal. Essas pessoas, a gente sai na rua hoje, graças a Deus, tudo que Deus tem feito na nossa cidade, eu vejo um povo feliz,
né? E a gente tem entregado primeiro para Deus, a gente tem colocado nas mãos do Senhor, né? E assim, Martin Luther King, que foi um pastor e foi um ativista político também, ele disse assim: se os bons se omitem, o mal triunfa. Então, nós que somos verdadeiros cristãos e homens de Deus, nós devemos se envolver na política, para que a política não caia na mão de pessoas corruptas, pessoas que visam o próprio interesse, e acaba acontecendo que a gente viu por aí, por esses tempos, inclusive no Brasil, corrupções que vêm acontecendo. Então, o cristão, ele tem que se envolver na política, pastor. O senhor me fez lembrar algo importante, né? Inclusive, no seminário nós estudamos uma disciplina com o nome de ética cristã, né? E a ética cristã, ela defende muito essa ideia de que a igreja, ela e a política são coisas distintas. Sim. Né? Ou seja, elas têm que andar juntas, né? Mas são distintas. Ou seja, nenhuma das interfere na esfera de a igreja, ela tem a sua esfera, o seu papel. A política, ela tem a sua esfera e o seu papel. Né? A gente entende isso muito bem na ética cristã. Porém, uma das coisas que ela nos chama a atenção, que eu acho isso interessante, essa forma de enxergar, que o papel da igreja, onde a igreja, ou seja, um cristão, né, ele interfere nesse aspecto político. Onde está justamente essa prova de que um cristão, como o senhor disse muito bem, é importante estar na política? É justamente no aspecto moral. Né? Por quê? Porque nós cristãos, nós defendemos o aspecto moral, né? Nós temos lá, desde Moisés, das leis, né? Não matarás, não roubarás, não adulterarás e tal. E a igreja, ela é uma defensora do aspecto moral, de fazer o bem e tal. Então, eu acredito, né? Olhando por essa perspectiva, um cristão que ele tem esse papel dessa conduta de vida e está agora num aspecto público representando a sociedade comum, eu acho que é uma grande oportunidade para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Então eu acho que está certíssimo, pastor. Certíssimo, né? Eu acho que verdadeiramente o cristão, ele deve sim envolver na política. Agora, obviamente, o senhor vai concordar comigo com capacitação, né, pastor? Capacitação. Igual o senhor disse, são coisas distintas, mas que devem andar em comunhão, em parceria, né, pastor? Lá mesmo na nossa cidade, um exemplo. Nós temos muita comunhão com os pastores, fazemos reuniões com os pastores, e se todo prefeito observasse, todo gestor público, político, a igreja é uma ação social gratuita, né? Uma igreja é uma mão de obra gratuita em qual devemos se unir para que chegue a mais pessoas, né? Essa socialização, esse bem-estar social, né? Para as pessoas, qualidade de vida, levar a palavra de Deus nas casas. Eu penso comigo, pastor, acho que o senhor vai concordar comigo, que a igreja, ela não deve instrumentalizar a política como um viés de oportunidade para se dar bem. Isso. Porque eu acho que cada um no seu papel, né? Claro. A igreja prega o evangelho, né? O evangelho de Cristo já nos traz esse estilo de vida totalmente espelhado em Cristo, né? Isso. E a política é justamente você ser alguém público, né? Que vai mexer com questões públicas em prol do bem comum da sociedade. Né? Então, assim, eu vejo que verdadeiramente um cristão como José, por exemplo, um homem íntegro ali, que discerniu um sonho, uma revelação, que a gente viu que em nenhum momento que ele revelou o sonho de Faraó, ele utilizou de viés oportunista para poder se dar bem na política ou para se safar de uma prisão. Ele simplesmente, com esse aspecto
religioso, né, cristão, com esse aspecto de temente a Deus, temor a Deus, ele foi um instrumento de Deus. Para ser a válvula de escape de uma grande, que eu posso dizer, foi uma grande fome, né, seca ali naquela região, que Deus usou ele como instrumento para abençoar aquele império. Então, por que não salvar toda uma população, né? Por que não dizer que o pastor Juninho ou o prefeito Juninho pode ser também essa válvula, né? Esse escape, esse instrumento de Deus para abençoar Cafezal? Amém, pastor. Isso é bênção. Isso é bênção. Isso é muito Glória bom, pastor. Eu estou gostando. Amém. Vamos continuar. Vamos lá, pastor. Pastor, essa pergunta aqui é um pouco polêmica, mas eu vou perguntar para o pastor. Vai devagar, pastor. Vamos lá, pastor. Cristão deve somente votar em cristão? Qual é a sua opinião em relação a isso? Você bebeu uma água? Toma uma aguinha, pastor. Então, eu vejo, na minha opinião, pastor, não necessariamente. O cristão deve votar. Claro que a gente deve observar dentro do meio cristão, porque assim, existe o cristão com título e existe o verdadeiro cristão, que ele tem o caráter de Cristo, tem, né, seguidor de Cristo, discípulo de Jesus, né? Então, mas assim, não necessariamente, pastor, porque a gente, igual o senhor disse, a ética, a moral da pessoa, de repente ela não está só no cristão. Às vezes tem cristãos também que não dá bom testemunho, né? E políticos também, né? É verdade. Tem a questão da competência. Da competência também. A pessoa tem que ser competente. E claro que se unir uma coisa com a outra... Obviamente. É o que a gente acabou de dizer aqui na pergunta anterior, essa questão aí da moral, do aspecto, né? Essa ética tem que haver nesse papel, né? Hoje o senhor é um gestor público, né? Mas a ética, o senhor é um defensor também de Cristo, né? E as duas coisas andam juntas, mas não misturadas, né? Andam juntas. E realmente, pastor, eu gostei da sua resposta. Eu acho que o cristão não deve somente votar em cristão a partir de que ele tem essa concepção de que esse cristão que é um candidato, por exemplo, né, tem uma capacitação. Tem uma capacidade. E uma conduta. Conduta, né? Porque muitos utilizam, aí o senhor vai concordar comigo, né? Desse termo de, eu sou cristão, eu sou crente. Eu acho, pastor, eu vou aproveitar essa oportunidade aqui, e eu penso comigo assim, eu vejo que muita gente tem um pensamento errôneo, político, um cristão que quer entrar na política, por exemplo, achando que chegando lá e vai pregar o evangelho para Câmara, para os prefeitos, espiritualizar. Eu acho que não é isso. Não é isso, né? Se José ou outros exemplos que nós demos na Bíblia não tivesse a competência, eles não estariam ali, né? Então, assim, cada um na sua área, vai ouvir a sua formação como gestor público, tem que procurar, né, estudar, né, aprender, o vereador aprender de leis, né, um prefeito de gestão pública, tem que procurar estudar, capacitar e não usar esse jargão às vezes, né, de porque sou crente e tal. Tudo bem, tendo capacidade para fazer, né, exercer o papel e colocar que é um cristão, está adicionando. Agora, colocar o cristão na frente para não ter competência nenhuma, eu vejo como oportunismo. É verdade. Nós temos, pastor, no nosso mandato desde o início, que tem um tema que a gente sempre usa, né, uma frase que a gente coloca: quem se antecipa governa. Quem se antecipa. E temos também na nossa igreja, a gente trouxe para a administração, não espiritualizando, mas essa questão de se antecipar, buscar, se capacitar. Antes de assumir, antes das eleições, já visualizava, e por mais que foi difícil, que seja difícil, busquei ir a secretarias em Curitiba, Brasília, para poder aprender e ter essa formação também como gestor público. Isso é importante. Então, pastor, eu estou de acordo com o senhor. Eu acho que o cristão ele deve votar em cristão a partir
nesse Sim. crivo, né? Avaliar se tem capacidade, porque eu acredito que existem pessoas que não são cristãos muito competentes também. Verdade. Mas é cristão, tem competência, é cristão, aí sim, eu acho que, glória a Deus, vale a pena se esforçar, dar o voto de confiança, porque eu acho que é importante esse aspecto moral, né? Essa confiança moral, que na verdade está firmada em Cristo Jesus, né? Do pastor, seja quem for um cristão, isso vai dar toda a diferença no mandato, no trabalhar dia a dia, né? Acredito que isso te trouxe até mais cobrança, né? Acredito que as pessoas estão te olhando não só com 2 olhos, com 4 olhos, né? Porque é 2 olhos para prefeito e 2 olhos para pastor. É verdade. A cobrança aumenta, né? A cobrança aumenta. Então eu penso comigo assim que tem que estar muito bem preparado alguém um cristão que tenta se concorrer, né, nessa questão política. Eu penso comigo. Mas amém, pastor, vamos lá? Vamos mais uma? Vamos lá. Pastor, assim, eu acho que essa pergunta vai ser mais fácil. A relação entre a igreja e a política, assim, qual a sua opinião, assim, dessa relação que eu posso deixar mais claro aqui para o nosso telespectador? A igreja está do lado da política, no sentido como gestor municipal, a igreja está caminhando junto, fiscalizando, protestar alguma coisa, cobrando, ajudar, envolver nos aspectos social. Assim, nesse aspecto, qual é a sua opinião nessa relação? Igual nós já comentamos, né, pastor? São coisas distintas, mas que andam juntos. Isso. Então, por a gente ser pastor também, a gente tem uma grande afinidade e busca conselhos também, os pastores. Então, muitas ações que a gente vai fazer no nosso município, tomar algumas decisões. Inclusive, nós fazemos reuniões com os pastores, cada 2 meses, a cada 3 meses, no máximo, a gente se reúne para estar orando pela cidade, né, abençoando as autoridades, a Câmara de Vereadores, o funcionamento, os secretários, os parceiros de trabalho lá no município. Então, está bem ligado, bem envolvido mesmo com a prefeitura. Inclusive, nós aqui na cidade de Perobal, a gente está organizando aqui a Associação de Ministros Evangélicos da cidade, né? Nós estamos mexendo já e vamos fundar, se Deus assim permitir. Amém. Que eu vejo que é um instrumento muito importante para essa relação. Né? Porque essa associação ela representa a liderança evangélica, né, na cidade, e ela pode ser um instrumento, né, tanto administrativo, institucional, de trazer essa relação, né, entre a igreja, que a gente vê que o papel da igreja é importante na sociedade, principalmente agora nesse período de pandemia, né? A gente vê que a igreja ela é importante na questão educativa, orientação emocional, espiritual, né? E, querendo ou não, isso está interligado num bem comum para todos. Eu vejo que a igreja, por pregar o Evangelho de Cristo, ela está contribuindo com a diminuição da criminalidade, né? Ela está contribuindo com a diminuição do alcoolismo, todos esses aspectos que gera um custo, quem sabe, depreciativo na gestão pública. Então ela está contribuindo. Nós fazemos várias ações e eventos em questão de antidrogas, sexualismo, né, infantil, certo. abuso. Então a gente envolve a igreja também nessas ações, fazemos paradas nas ruas com panfletos, envolvemos muita gente, igual falamos no início, mão de obra cedida por Deus, né, que não gera custo para o município, pelo contrário, gera um resultado muito bom para a população. Verdade. Para as famílias. Aproveito e faço um deixo aqui, pastor, que eu posso mandar um recado para a nossa classe pastoral, que eu acho que é importante um pastor, quando ele chega numa cidade, numa igreja, ele tem que se relacionar com a classe política, né? Ele tem que relacionar com
os vereadores, com prefeitos, secretários, tem que se apresentar, colocar à disposição. Por quê? Porque justamente isso, a igreja, como o senhor disse, de uma forma gratuita, voluntária, está ali à disposição. Porque qual é o instrumento que a igreja tem para poder ajudar a sociedade do bem comum? O Evangelho, a palavra de Deus. Quando eu estava pastoreando ali uma igreja em Umuarama, e a nossa igreja, ela era utilizada pela Secretaria de Saúde, onde uma vez por mês faziam-se um trabalho social ali, um trabalho da saúde, fazer vacinação, tal. Usavam-se o templo, nossa estrutura do prédio, né? E eles nos davam a oportunidade ali também de dar uma palavra, né? No momento de dar uma palestra, davam uma palavra antes, tal, tudo ligado com os psicólogos. Eu acho que é importantíssimo a igreja ela se envolver nesse aspecto. Então ela tem que ser um braço, né? Ela tem que ser um braço, assim, para o bem da sociedade, utilizando o viés político, né? Principalmente quem é prefeito e pastor, acho que é uma bênção, né, pastor? Amém. Se a igreja ela se colocando à bênção. disposição dessa forma, que vai ajudar. Recebo, pastor, mensagens, Sim. ligações, mensagens de orações dos pastores, Que legal. abençoando a cidade, abençoando a nossa vida, né, de toda a equipe. Muito legal, é uma bênção. Amém, pastor. Amém. Pastor, olha, uma outra perguntinha aqui que eu acho importante também a gente ressaltar, é um pouco polêmica, mas eu acho importante. Na sua opinião, a igreja deve ter sua própria classe política? Olha, pastor, a igreja, como que ficaria se a igreja tivesse a sua classe política? Todos escolhessem, não, esse partido, nós vamos estar aqui. Como que ficaria também os outros partidos, que vão ser cadeiras no legislativo, no executivo, vão ser ocupadas também por essas pessoas, então precisa-se ter pessoas cristãs também em outros partidos. Sim. Eu creio que essa classe seria esse fechamento, eu acho que setorizava muito, né? Eu também, assim, eu vejo que criar um partido, né, vamos falar assim, político, eu entendo muito pouco nessa área política, pastor, mas criar-se um partido político em defesa da causa própria, eu acho que é um pouco de egocentrismo. Egocentrismo, é verdade. Então, assim, a gente já está desfocado. Qual é o papel do cristianismo, né? Então, verdade. Eu vou ter que brigar lá juridicamente ou politicamente com um viés próprio. Eu acho que a igreja ela tem que... É o que está escrito na palavra de Deus em Mateus, se não me engano, capítulo 18, nós temos que ser luz, né? Nós temos que ser sal. A luz só é luz aonde? No meio da luz? Não, tem que ser nas trevas. Né? Eu, particularmente, pastor, não sou político, mas eu não concordo muito com essa visão partidarista. Né? Ter partidos para poder formar o governo em si. Mas tudo bem, é o nosso governo, o nosso país, paciência. Mas eu vejo que a igreja ela tem que disseminar em todos os partidos. Né? Obviamente, aqueles partidos que ferem, né, os nossos princípios cristãos, né, as nossas raízes, eu acho que aí a igreja ela não tem que se envolver. Mas aqueles partidos neutros, eu acho que nós temos que estar assim, envolvidos para pregar, ser luz, né, como o senhor disse muito bem, ser luz. Porque se nós tivéssemos uma classe política seleta, nós criamos uma setorização, um povo separado. Eu acho que aí já desfoca o evangelho, né? Até para a gente implantar dentro dos partidos os costumes, né? A ideologia cristã também, porque envolve muitos aspectos dentro da sociedade, né? Com certeza. Eu lembro que eu li um livro, chama-se Evangelho em Foco, de Pink. Ele falava justamente essa ideia de nós estarmos assim, disseminando a nossa visão de reino de Deus em todas setorização, em todos os departamentos, órgãos, instituições que existem. Por quê? Porque o evangelho, para ser alcançado, é necessário que tenha lá pessoas envolvidas, igual aqui na nossa igreja, a gente
faz muito apelo, gente, vai estudar, jovem, vai estudar, vai ser juiz, vai ser advogado, vai ser desembargador, vai ser político. Por quê? Porque é necessário destas pessoas lá com a mente de Cristo, né? O Evangelho diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, não é um aspecto humano nem físico, mas é justiça, paz e alegria. É uma mudança de mente. Então, como é que eu vou dizer que na justiça tem um juiz justo, que é feliz, que é alegre, que tem paz consigo mesmo? Um que serve a Deus, que tem essa mentalidade, que tem essa mente de Cristo, o reino de Deus. E a importância de não de setorizarmos, né? Mas sim espalharmos. Eu acho que isso é importante, pastor. Ainda bem que o senhor está pensando como Igual o apóstolo Paulo, né? Sim, de louco sim. para ganhar os loucos. Então, exatamente. É uma das ideias dele e eu acho importante, nesse sentido assim, de estar lá, primeiro tem que ter a coragem de ir lá, né? E segundo, você vai sofrer e vai viver essa dificuldade de não se contaminar. Então você tem que glorificar a Cristo em todos esses aspectos também. Vamos continuar, pastor? Vamos lá. Pastor, mas assim, agora eu quero perguntar, não como prefeito, mas como pastor, né? Se a igreja sofrer uma perseguição política, assim, qual é a sua opinião? Perseguição. Hoje, pra gente, até então, eu creio que não vivemos e dificilmente a gente vai viver uma perseguição igual a gente vê em outros países perseguidos. Você não pode ter uma Bíblia, você não pode, tem que ir a um templo escondido, né? Hoje nós temos uma liberdade para adorar o Senhor, de ir ao templo, né? De buscar a Deus. Mas a perseguição política com relação ao cristão, à igreja, eu acho que isso não muda no nosso conceito, nos nossos princípios. Eu costumo dizer à nossa equipe, ao nosso time lá de amigos e parceiros de trabalho, que antes de ser um prefeito, antes de ser um político, eu tenho uma aliança com o Senhor. Eu sou pastor. Então, entre lei dos homens e lei de Deus, ficamos com a lei de Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu estava esperando assim a resposta, glória a Deus. É isso aí, pastor. Deus. Eu acho que acima de qualquer coisa, o Evangelho, é a pessoa de Cristo, né? Se foi quem colocou o Senhor lá, foi Deus, né? Que usou os seus eleitores, foi Deus, e quem está, né, governando essa cidade, o Senhor, com a ajuda de Deus. Eu acho não que tem dúvida, pastor. Eu estou lá, eu levo essa gestão como ministério, propósito de Deus para a minha vida. Eu já vou até perguntar essa próxima pergunta, por causa do nosso tempo, mas o senhor governa a sua cidade assim, com as lentes bíblicas? O senhor usa muito a Bíblia para assim, ajudar nessa governabilidade da cidade? Pergunta a bênção, né? Oportuna. Assim, desde o início que nós entramos, pastor, na nossa gestão, nós instituímos a oração. Primeiro dia da semana, domingo, mais de trabalho na prefeitura, segunda-feira. Primeiro horário, na segunda-feira nós entregamos as primícias para Deus. Nós acreditamos que a Bíblia diz, se as primícias forem santas, toda a massa é santa. Se o primeiro dia nós entregarmos a Deus, santificar, toda semana vai ser abençoada, vai estar na mão de Deus. Então a gente faz essa oração nas secretarias, nos departamentos, dá uma palavra, nas escolas, nas creches, com as crianças. Eu mesmo gosto, sempre que posso, eu vou nos setores e dou essa palavrinha, levo o ensinamento. Que bom. Aprendo muito também nesses momentos, né? É uma benção. E também tivemos, nesse período de pandemia, que foi instituída pelo presidente, dia 5 de abril, o dia de oração e jejum, né? O senhor lembra? E nós fizemos na cidade. Sim, eu lembro. Sim. Fizemos uma reunião para reabertura das igrejas com os pastores, qual que era a ideia de cada um, e colocamos também ali né, em pauta essa questão da gente instituir, fazer um decreto no município. 5 de abril, instituir o dia de oração e jejum na cidade. Então,
esse decreto vai ser feito e nós vamos ter todo ano um momento, claro que o jejum e oração diariamente, o jejum semanal, né? Não sei como cada um faz o seu jejum, mas para instituir um decreto na nossa cidade que veio de um presidente, né? Então, nós estamos ali. Agora, pastor, olha só, veio na minha mente aqui essa questão, né? Porque é importante esse programa, porque a gente se orienta, né? Igual o senhor que é um prefeito. Sim. Temos que também, o senhor tem que defender essa liberdade religiosa, né? Sim, das outras instituições, claro. Que também contribuem, claro. Né? De acordo com a perspectiva dela, para o bem da sociedade, acredito eu. Que acredito o senhor como um pastor jamais, né, deveria tomar alguma decisão, né, por conta do viés cristão, né, evangélico, né, porque o nosso país é laico, né, então é uma coisa que é necessário. Inclusive lá nós deixamos em aberto, pastor. Eu falo assim, eu respeito, tenho os meus princípios, né, e respeito o princípio de todo mundo, então está aberto. Sempre nós somos lá evangélicos, a maioria católico, também fazem a oração, compartilham o testemunho, né? Eu acho que essa parceria ajuda um pouco, né? Em termos de dar o espaço para todos, né? Porque eu acho que isso é importante, né? E também não interfere na sua fé, né? O Juninho, antes de ser prefeito, como o senhor disse muito bem, é um pastor. Pastor, né? É verdade. Que bom, pastor. Pastor, vamos fechar essa última pergunta? Amém. O senhor, sendo um pastor, podemos dizer que quem governa a cidade de Cafezal do Sul é o Senhor Jesus Cristo? Amém. É Ele. É o Senhor que governa. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Na nossa posse, pastor, nós fizemos um ato profético, né? E esse ato profético foi entregar a chave, né? Que bênção. Para Jesus. Mandamos fazer uma chave grande. Escrevemos de um lado assim, povo e Jesus. Não foi eu que entreguei, né? Eu entreguei a chave para o povo e o povo, um ato profético, reunimos todos os pastores nessa cerimônia de posse e o povo entregou para os pastores e o padre também estava presente, né? E recebendo, os sacerdotes recebendo como a chave para Jesus. Foi maravilhoso. Inclusive tem um testemunho bem rapidinho, pastor, pode. De um amigo meu lá da cidade. Sim. Ele, antes de 1º de janeiro, ele era uma pessoa, bebia, brigava com a família, jogado na rua, largado, não tinha propósito, não tinha emprego, faltava dinheiro. E na campanha nós fizemos um propósito com ele, né? E ele falou, nós ganharmos a campanha e 1º de janeiro eu paro de beber. E ele cumpriu. E Deus cumpriu o propósito na vida dele. Largou de beber. Sim. É outra pessoa com a família, fez o teste, um concurso na prefeitura, passou nesse concurso, trabalha conosco, é um exemplo de funcionário. Eu estive na casa dele sábado, ele me convidou lá para mostrar a casa dele. Antes era bem caidinha a casa, tudo muito simples, mas ele foi mostrando muita alegria para mim. Falou, olha, Júnior, eu reformei aqui, eu fiz aqui, olha só que bonitinho que ficou, foi a coisa mais linda, né? E hoje de manhã tomei café com ele, que ele vai fazer o café da manhã para o pessoal do pátio. A gente chega bem cedo, se encontra, toma um cafezinho junto. Ele falou assim, olha como eu sou feliz. Aí ele usou um dito bem popular que fala assim, pouco com Deus é muito e o muito sem Deus não é nada, né? Então isso aí já valeu a pena pra gente, Glória né? a Deus, né? Essa mudança de vida que Deus fez na vida dele. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. É verdade. Glória a Deus, pastor. Amém. Né? E isso é importante, essa questão de você declarar, né? Fazer atos proféticos, isso é importante. Aqui na cidade também fizemos uma vez com o prefeito, temos uma placa lá no gabinete do prefeito lá, declarando que Perobal do Senhor Jesus, amém, né? E eu vou toda vez lá, prefeito, vejo a placa lá. A placa está lá. O Almir, você é amigo nosso, né? Amigo tá uma placa nosso, lá declarando que Perobal é do Senhor Jesus. Acho que as igrejas têm que ter essa iniciativa, né? De fazer isso, declarando que a cidade, um ato público, né? Isso é importante. Pastor, muito obrigado. Que Deus, assim, ricamente possa abençoar a vida do senhor ter vindo aqui disponibilizado. Acredito que esse programa será muito útil e, assim, educativo, né, para aqueles que, quem sabe, tinham uma outra concepção
né, de quem sabe, um cristão, pastor, sendo prefeito. Amém. Então eu acredito que ajudou muito os nossos ouvintes. E que Deus abençoe o senhor no seu governo lá e que prospere, que continue sendo uma bênção e glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. Eu que agradeço pela oportunidade. É uma honra estar aqui. Estou muito feliz podendo contribuir, né, para os irmãos, para as pessoas, para a comunidade em relação à igreja, né, em relação à política. Obrigado pela oportunidade, pastor. Amém. E você que assistiu o nosso programa, que Deus possa te abençoar. Não deixe de compartilhar esse programa, curtir a nossa página. E também nós temos no YouTube, você pode estar assistindo lá também. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e a sua família. E até o próximo programa Igreja em Pauta. Deus abençoe. Até lá!